Também está aqui do meu lado o Billy Lima, que é um outro colaborador do programa, mas é para poder falar sobre um outro assunto, né, Billy? Sobre futebol, sobre vôlei, sobre esporte em geral, que inclusive, na última sexta-feira, o Cruzeiro apresentou mais 2 novos reforços para a temporada de 2013. Dagoberto e Everton Ribeiro se juntaram à equipe celeste, prometeram honrar a camisa. É o que mostra a reportagem de Silviana Giampaoli. Uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, o atacante Dagoberto, foi apresentado oficialmente à sua torcida, que compareceu em peso à Toca da Raposão. O atacante disse que vai retribuir o carinho recebido com dedicação e que já está ansioso para vestir a camisa celeste. Nós viemos aqui para somar, para procurar fazer o melhor e conquistar objetivos para o clube. Então, que possamos, dentro de campo, retribuir isso, porque é uma coisa muito bacana que acontece na vida de uma pessoa e você fazer o que ama e ser valorizado por isso é muito gostoso. Sou um cara abençoado por estar chegando aqui e buscar esses objetivos. Acho que na vida de todo jogador as conquistas que ficam e que eu possa tê-las aqui no Cruzeiro. Estou me preparando, estou me dedicando ao máximo a cada dia para estar o quanto antes apto. É claro que pré-temporada é desgastante, mas eu estou me preparando bem. Dagoberto veio do Internacional e assinou contrato com o Cruzeiro por 3 anos. Outro jogador que também foi apresentado foi Everton Ribeiro. É isso aí, ó, Everton Ribeiro, que foi do Curitiba na temporada passada, Dagoberto, um baita jogador. Eu sou até suspeito de poder falar do Dagoberto, que, na minha opinião, ele deveria ter ido para a seleção. Cruzeiro acertou com essas contratações? Ah, com certeza. Antes, já falando ali da torcida que foi no aeroporto, recebeu o Dagoberto, e cerca de 1.500 torcedores também que foram à Toca receber na apresentação oficial do Dagoberto e do Everton Ribeiro. Claro, eu tenho certeza que a contratação foi certa, porque o Everton Ribeiro foi o destaque do Curitiba, o Dagoberto também foi bem no Internacional, apesar de algumas lesões que ele teve ao longo do ano, mas é um jogador que, se aprimorar ali a forma física, estiver bem, eu acho que tem tudo para poder jogar muito bem e mostrar um bom futebol na equipe celeste. O Cruzeiro tinha um problema no ano passado, que era o setor defensivo. Que falavam que tinha que vir precisava existir algumas peças de reposição para o caso de alguns jogadores se machucarem. Esse setor foi reforçado para esse ano? Veja bem, teve as contratações do Paulão, do Nirley, mas eu acho que ainda precisa de mais um jogador com um quilate maior ali atrás para que dê aquele reforço maior na defesa, uma segurança maior. Já temos o goleiro Fábio ali, que já há 8 anos é o titular da camisa 1 do Cruzeiro, mas precisa de mais um jogador, um reforço para que dê aquela moral, um capitão para reforçar melhor a zaga do Cruzeiro. O Fábio, inclusive, acho que, se não me engano, semana passada, bateu um recorde de quantidade de jogos, né, que fez com a camisa do Cruzeiro, mas ele está mantido. No gol, o Cruzeiro está bem servido. Com certeza. Até de reservas e tudo. Reserva nós temos o Rafael, né? O Cruzeiro tem o Rafael como reserva, mas o Fábio dificilmente vai deixar a camisa 1 do Cruzeiro, ele ainda tem muito tempo ainda para jogar como titular e enquanto isso o Rafael vem treinando, preparando para que possa um dia substituir a altura no dia que tiver uma oportunidade. Agora, só uma última pergunta que eu vou fazer, aí o Maurício pode falar também. Substituição. Já tem alguém à altura para substituir o Montijo? Com certeza. O último jogo treino do Cruzeiro, ele acabou goleando o Vitória do Espírito Santo por 7-1. E o destaque da partida foi exatamente o Everton Ribeiro e o Diego Souza. Eu acho que isso pode suprir, sim, a necessidade da falta do Montijo, que jogou muito bem pelo Cruzeiro, mas infelizmente acabou saindo. Então o Everton joga então pela mesma posição que o Montijo, porque o Diego Souza a gente sabe que é cabeça de área. O Everton Ribeiro joga então na mesma posição. Tanto o Diego Souza quanto o Everton Ribeiro pode muito bem fazer essa função. E não podemos esquecer também que tem o Martinúcio ali também, que pode estar auxiliando ali pela meia e pelas laterais, pelas beiradas do campo, como se diz, né? Isso pode, sim, desenvolver aquela função ali de meia, com certeza. Aproveitar então, Billy, falar um pouco também do Galo, né? Eu já ia reclamar aqui, como a gente tem uma produtora que é cruzeirense, eu já ia reclamar que vai falar só de Cruzeiro, mas eu acho que o Maurício tem uma notícia. Eu estou percebendo o seguinte, viu, Billy? Porque Diego Tardelli, Dagoberto,
Borges, isso tudo é cria do São Paulo, você sabe muito bem disso, né? Tudo meu time do coração lá de São Paulo. Mas vamos falar um pouco do Galo. Eu quero que antes de eu te fazer a pergunta, até mesmo falar desse caso Tardelli, tanta coisa que tem rondado o Galo, você possa conferir comigo também essa matéria que a Silviana fez também do Galo. Roda aí. Muito aguardado pela torcida, o atacante Diego Tardelli pode voltar ao Clube Atlético Mineiro. Por uma rede social, a mãe do jogador comemorou a volta do filho para o Brasil. Atualmente, Diego Tardelli joga no Al Gharafa, do Catar. Cara, aí um probleminha, porque a mãe dele soltou essa nota, esse tweet, né? E aí a torcida está aguardando, inclusive o pessoal... A quantidade de seguidores do Kalil, aliás, cresceu absurdamente nas últimas semanas, a torcida aguardando aí esse anúncio, né? Mas ainda não aconteceu. Nada de oficial ainda. O presidente Kalil já tinha dado uma coletiva explicando que a chance dele vir seria de 50%, e de 50% não. Por quê? Creio eu que 50% seria um investimento do Atlético e mais 50% seria um investimento de um parceiro. Só que ontem, na apresentação do Cissé pelo Al Gharafa, o Twitter oficial do Al Gharafa dizia que realmente o Tardelli tem propostas para negociação e que esse clube seria realmente o Atlético Mineiro, mas que nada de oficial estaria acontecendo naquele momento. Então eu acho que o torcedor vai aguardar um pouquinho mais para ver o desfecho dessa novela, né? E de repente ele pode aparecer aí daqui uma semana, 15 dias, a gente nunca sabe realmente, né? O Cissé é o francês, né? O francês, que também é atacante. Também é atacante. Então aí já talvez já seja um fio para lá, né? Talvez seja um fio de esperança para o atleticano, que está aguardando a vinda do Tardelli, porque o Al Gharafa tendo contratado um atacante de porte, como é o do Cissé, pode ser que eles já estejam considerando a saída do Diego Tardelli. Agora, a gente sabe que muitos atleticanos já estão comemorando e a notícia aí é que ele já tinha sido anunciado no Twitter, mas na verdade não foi o Kalil que anunciou, foi a mãe do jogador. Agora, coração de mãe não se engana, né? O que você acha disso? Essa mãe aí que já está torcendo, já está esperando a vinda do filho. Você acha que ela tem um feeling aí? Talvez ela já saiba de mais coisas que a gente não sabe ainda. O que você acha? Olha, eu creio que sim, porque se o Tardelli jamais iria esconder nada da mãe dele. Ele deve ter falado para ela: mãe, eu estou acertando minha saída, se Deus quiser nós vamos retornar ao Brasil. E ela, naquela euforia, né, da volta pelo filho, acabou colocando: graças a Deus meu filho vai voltar. O torcedor atleticano que está sempre online nas redes sociais, claro que acompanha o Twitter do Kalil, da mãe do Tardelli, do próprio Tardelli, que sempre tuita algumas falas sobre o Atlético. Então isso pode ter elevado mais ainda o fio de esperança do torcedor atleticano. E quem sabe, pode ser realmente verdade que eles estejam segurando apenas por alguns dias, algumas semanas, e que ele possa realmente retornar ao Atlético e jogar, mostrar o futebol que ele sempre fez, que ele sempre jogou. Na verdade, as coisas mudam assim muito quando o assunto é futebol, ainda mais trato entre dirigente, dono de time, presidente de time, o assunto muda da noite para o dia. Então, o que a gente pode fazer é esperar. O Kalil disse em entrevista que isso é jogo de empresário. O empresário fica jogando para poder forçar, para poder tentar ver se consegue pressionar ali, aqui, reduzir um pouco o valor, mas agora o que a torcida em geral atleticana pode fazer é esperar o anúncio dessa contratação ou não. Agora, não vindo o Tardelli, na sua opinião, como jornalista esportivo, qual seria o outro nome mais indicado para assumir essa vaga de deficiência que nós temos, de ter um matador? Porque veio o Alessandro, vieram outros jogadores, mas falta ainda um jogador. Olha, esse jogador, eu acho que no Brasil hoje está um pouco difícil de você fazer essa contratação. Talvez pode ser que apareça algum vindo da Europa ou de um outro país que seja oferecido ao Atlético. Mas por hora, aqui no Brasil, dificilmente vai conseguir algum atacante à altura do Tardelli para que possa substituí-la. Mas eu ainda acho que a torcida deve mesmo ter esperança, porque se o Al Gharafa fez a contratação de 2 centroavantes, com certeza um deve estar de saída. Realmente, inclusive, seja mesmo Tardelli. Mudando um pouquinho de assunto, o Maurício falava sobre o São Paulo dele, os campeonatos carioca e paulistas já começaram. Até o gaúcho também. Até o gaúcho já começou, então a gente já tem alguns jogos, já tem tabela de classificação. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: por que em Minas é diferente? Por que a gente começa 2 semanas depois? Realmente Minas é um pouco diferenciado. Eu acho que deveria começar todo mundo junto. Mas né? É a quantidade de clubes que tem disputando? Não. Eu acho que isso não interfere. Isso é um calendário feito
pela Federação Mineira, né, que acabou jogando o início do Campeonato Mineiro para o mês que vem. E, por sinal, com um Cruzeiro e Atlético, né, que normalmente seria mais para o meio do campeonato. Mas eu acho que isso não interfere muito, não. A única diferença é que o torcedor vai ter que esperar algumas semanas até o começo do Campeonato Mineiro. Enquanto isso, ele vai ter que ir curtindo o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, como você disse aí, o Gaúcho, dentre outros campeonatos. E é um tempo a mais também para que os times mineiros possam fazer sua pré-temporada, sua preparação, assim como o Cruzeiro, Atlético e América vem fazendo, e muito bem a pré-temporada para o início do Campeonato Mineiro. Será que também não atrasar esse mêsinho mais aí, por causa também do Mineirão? Queriam inaugurar o Mineirão com Cruzeiro e Atlético, certo? E aí, medo de atrasar alguma coisinha, coloca o mêsinho mais para frente, ou não influencia em nada. Se tratando do Mineirão, é até uma boa que o campeonato comece 1 ou 2 meses à frente. Por quê? A grama do Mineirão foi plantada agora recentemente, então ela precisa que afixar a raiz ali no chão. Tem chovido bastante, mas ainda depende de sol para que a grama possa crescer e ficar fixada, porque a carga de jogos pode ser grande e a grama pode acontecer de começar a soltar, e isso não pode acontecer, porque é um campo que vai receber a Copa das Confederações agora na metade do ano e que para o ano que vem tem a Copa do Mundo, né? Um estádio desse porte tem que ter uma grama boa. Claro. E o Billy vai estar comentando com a gente aqui outros dias também sobre esse e outros assuntos. www.portaldotorcedor.com.net, aliás, desculpa, www.portaldotorcedor.net, e você encontra também no Facebook /Portal do Torcedor, tá aí na tela, para poder acompanhar essas notícias com o Billy. Billy, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Obrigada, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando dos clubes mineiros, e até a próxima. Até a próxima, então.